A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 9. Queridos, um dos maiores desastres que nós estamos vendo no século 21 é a falência dos sonhos. Tantas pessoas nos dias de hoje vivem sem sonhos. Nós vivemos numa roda viva em que a gente come para poder ter forças para trabalhar e trabalha para poder ter dinheiro para comer, e come para poder ter forças para trabalhar e trabalha para ter dinheiro para comer. E esta roda viva, esse ciclo ou esse círculo vicioso é uma espiral que vai nos puxando para baixo, e 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 para baixo. Resultado, nós estamos desaprendendo de viver. Nós não estamos apenas vivendo, nós estamos sobrevivendo apenas. É só isso que estamos fazendo. Estão reduzindo a nossa vida a essa monotonia de termos uma vida sem sentido, sem propósito, sem ideais e sem sonhos. Talvez seja este o maior drama da minha e da sua geração. Eu cresci numa época em que as pessoas sonhavam muito, havia muitos ideais, muitas bandeiras, havia o que se chamavam de utopias políticas. Havia aqueles da direita e aqueles da esquerda. Os da direita lutavam pelos ideais da direita e os da esquerda lutavam pelos ideais da esquerda. As pessoas discutiam, iam para os barzinhos à noite discutir filosofia, trabalhar temas filosóficos. As músicas eram ricas em temas, em ideais. Hoje você pega as músicas e sinceramente dá às vezes vontade de chorar e não de cantar, quando a gente ouve as letras que estão sendo produzidas nos dias de hoje. Então, talvez, mas não é só isso, é a economia, que é uma economia perversa. A gente trabalha e parece que não vai a lugar nenhum. Mas não é só isso. É a falta de segurança nas estradas e nas ruas. Não é só isso, são as decepções que a gente vai tendo com os partidos políticos, com os governantes, com as igrejas, com os pastores, que somados tudo isso, nós perdemos os sonhos, nós perdemos a capacidade de sonhar coisas bonitas, de ter esperança, de lutar, de arregaçar as mangas da camisa e dizer vamos à luta, de trabalhar por algum ideal. E talvez seja por isso que eu me inspirei na vida de Neemias, que foi este homem do Antigo Testamento, personagem marcante da história da Bíblia, porque ele tem notícias, ele sabe, ele ouve falar que a cidade de Jerusalém está em ruínas. Chegaram lá algumas pessoas dizendo para ele: olha, está horrível a situação. Se você está aí com a sua Bíblia, volte a sua Bíblia uma página, no capítulo de número 1, que ele ouve a história da cidade dele, Jerusalém, que vocês sabem o que foi que aconteceu com Jerusalém. Passou 70 anos debaixo do Império Babilônico, e os babilônios destruíram com Jerusalém, acabaram com a cidade. Os muros da cidade foram destruídos, o templo de Deus foi arrasado, não havia mais vida na cidade. E o Neemias, que estava longe de Jerusalém, ouviu as palavras. Veja que lindo. Tendo eu ouvido, no capítulo 1, versículo 4, tendo ouvido estas palavras, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, dizendo: Deus, eu preciso fazer alguma coisa,
Eu não quero só viver para trabalhar e trabalhar para viver, eu quero que minha vida tenha sentido. E aí ele consegue uma carta, ele consegue um direito do rei de ir visitar Jerusalém, de se empenhar na reconstrução dessa cidade, de reconstruir os muros da cidade, na revitalização de uma cidade que estava destruída. E é aqui no capítulo 2, versículo de número 9, que ele, com uma carta do rei e com o favor de Deus, ele vai para a cidade de Jerusalém para reconstruir a cidade. E é muito bonito, porque a partir do versículo de número 9, quando ele chega e ele entrega as cartas do rei, aí no versículo de número 9, dando a ele o direito, o rei dizendo: olha, vá e se envolva na construção da cidade. Nós então temos aqui na Bíblia a história de um homem cheio de sonhos. Nós temos aqui na Bíblia a história de um homem cheio de ideais. Aqui nós temos na Bíblia a história de uma pessoa que não está apenas trabalhando para comer e comendo para trabalhar e deixando a vida e indo embora. Ele está pensando em alguma coisa na qual ele vai se envolver. Ele está querendo calejar as mãos, arregaçar as mangas da camisa, suar a testa por um ideal. E é isso que eu queria dizer para você hoje. Você diz: pastor, eu sinto que a vida está me afogando. São os problemas em casa, são os meus problemas interiores, são problemas emocionais. Eu estou rasgado por dentro, rasgada por dentro. Eu não consigo me achar como pessoa. Eu não consigo dar sentido à minha vida. Eu não consigo me orientar na minha história de vida. Há algumas coisas que eu gostaria de dizer para você aqui, a partir da história desse homem chamado Neemias, que é para você não perder a capacidade de sonhar, que é para você não perder a capacidade de dar à sua vida uma beleza maior do que simplesmente trabalhar para comer e comer para trabalhar. Algumas coisas que eu queria dizer para você a partir desses versículos. Primeiro, no versículo de número 10, eu queria dizer para você o seguinte: que se você não quiser perder os seus sonhos, saiba sempre, guarde sempre na sua cabeça, que assim como existem pessoas verdadeiras, sempre haverá também pessoas mesquinhas na vida. Prepare-se para viver num mundo em que existem pessoas mesquinhas. Primeira coisa que você precisa guardar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vivem decepcionadas, ressentidas, chateadas, porque essas pessoas viveram um período da vida acreditando que não existem pessoas más, que não tem gente ruim, que não tem gente mesquinha, que não tem gente pobre, pequena. Tem. Prepare-se, porque você sempre terá gente boa perto de você, mas também você vai ter que aprender a conviver com pessoas ruins. Vejam que no versículo de número 10, nós somos apresentados a dois personagens no livro de Neemias, que são chamados, primeiro, Tobias, e o outro é chamado de Sambalate. Sambalate e Tobias são dois personagens pequenos, mesquinhos, uma alma vil, uma alma que não consegue festejar, que não consegue admirar, que não consegue abraçar nada. Ele é mesquinho. E se você não quiser perder os seus sonhos, você tem que colocar na sua cabeça, na sua consciência, a certeza de que você vai ter que conviver, vai ter que aprender a ter perto de você, ao seu lado, muitas vezes,
pessoas pequenas, como este Sambalate e esse Tobias. Então não se impressione que haja pessoas como os Sambalates, como o Tobias, que ficaram os dois injuriados. Vejam o texto, eles ficaram desagradados. Agora vejam por que é que eles estão injuriados, no versículo de número 12. Por que é que eles estão revoltados? Versículo de número 10, 12 não, o 10. Por que é que eles estão injuriados e chateados no versículo de número 10? O texto é claro, eles estão injuriados, irritados, porque eles viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Olha que alma pequena, olha que coração mesquinho. Como que alguém pode ter em mente o bem do outro? Isso irritou a eles. Existem sim pessoas medíocres que não conseguem acreditar que ninguém tenha boas motivações no coração. Existem sim pessoas assim. Alguém olha para um pastor e diz assim: eu não acredito que exista um pastor que queira o bem de ninguém. Alguém vê uma pessoa ajudando o outro e diz assim: eu não acredito que tenha ninguém que queira o bem do outro. Cada pessoa, tem gente que acha que todo mundo tem interesses por detrás, que tem uma agenda escondida. Ora, na Bíblia nós temos vários exemplos assim. Vocês se lembram de Davi, quando ele foi e ele viu o gigante Golias, e ele disse: eu vou enfrentar esse gigante Golias. Os irmãos de Davi disseram: ele tem algum interesse por detrás. Ninguém enfrentaria um gigante se não tivesse um interesse por detrás. Vocês se lembram que os parceiros de Daniel, quando viam Daniel orando 3 vezes ao dia, eles ficaram indignados que houvesse um homem que se comportasse dessa maneira. Mas como que um homem ora 3 vezes ao dia? Vocês se lembram que os crentes da igreja primitiva, principalmente os crentes de Corinto, não conseguiam acreditar que o apóstolo Paulo tivesse motivações corretas com eles. Então vejam, sempre nós vamos ter pessoas assim. Talvez você esteja arrasado no seu coração, triste no seu coração, porque você pensava assim: eu nunca imaginei que houvesse uma pessoa tão pequena como era aquele meu amigo, ou a minha amiga, ou o meu namorado, ou o meu noivo, ou o meu marido, ou o meu filho, ou a minha filha, ou o meu pai, ou a minha mãe. E a gente diz assim: não é possível que existam pessoas assim. Existem, e às vezes essas pessoas podem estar até dentro da nossa casa, e nós temos que nos preparar para termos essa realidade diante de nós, porque se nós não enfrentarmos essa realidade, a gente desce pelo esgoto com eles e a nossa vida vai embora. Segundo, lembre-se que todo visionário, que toda pessoa que tem sonhos no coração vai contar com poucos recursos e poucos parceiros. Lembre-se que toda pessoa que tem uma visão, um sonho, um ideal, ele primeiro conta com poucos recursos, e segundo, ele conta com poucos parceiros. Veja no versículo de número 12 que isso acontece com Neemias. O texto no versículo de número 12 diz que ele saiu de noite com alguns dos seus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Ele levou quantos homens com ele? Ele foi nessa empreitada com quantas pessoas? Muita. O que o texto diz aí no versículo 12? Poucos. Ele tinha uma cavalaria com ele. O que ele tinha? O versículo 12 diz o que ele tinha. Eu não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Você imaginou? Ele ia fazer uma viagem longa
e ele não levava nenhum animal com ele que ele pudesse levar carga. A carga dele era leve. Talvez fosse uma mochila que ele estava carregando nas costas, ou talvez só uma malinha que ele carregava na garupa, na traseira do cavalo que ele estava montado, só. Poucos recursos e poucos amigos. Vejam bem, todo projeto heróico tem as características de ser solitário e de ser pobre. Todo projeto heróico tem as características de ser solitário e pobre. Por quê? Porque para tudo aquilo que a gente vai fazer, que é absolutamente novo, as pessoas que estão conosco estão sendo apresentados a alguma coisa nova, e eles vão estar, no mínimo, hesitantes, ou vão estar em oposição. Quer dizer, as pessoas que lhe rodeiam ou hesitam, porque é uma coisa nova, ou vão se opor ao projeto. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque muitos de nós desistimos dos nossos sonhos porque nós nos sentimos sós e nós sentimos que não temos recursos. A gente diz assim, mas quem sou eu? Eu só sou a dona de casa, não tenho nada. Eu não sou uma grande escritora, eu não sou uma poetisa, eu não sou uma grande empresária, eu não sou ninguém, eu sou uma dona de casa. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou viver para cozinhar, para comer, para descansar e para poder cozinhar de novo, enquanto meu marido trabalha para comer e come para trabalhar. E assim nós vamos levando a nossa vida até morrer. Por quê? Porque quem sou eu, pastor? Eu sou um motoboy. Eu não tenho recursos, sou pobre, eu não tenho nada. Então, eu desisto dos meus sonhos. Quem sou eu? Casei-me com um homem, ou casei-me com uma mulher, que ela assim, é cheia de iniciativa, mas eu não sou ninguém. Quem sou eu, pastor? Esse negócio de sonho é para vocês, pastores, líderes, para político, para diretor de clube, diretor de entidade, de ONG, mas quem sou eu? Não sou ninguém. Deixa eu lhe dizer, é para você que Deus está querendo dizer, você precisa de sonhos, porque enquanto você não tiver sonho, tudo que vai dominar a sua cabeça serão os seus problemas. Se você não tiver sonho, tudo que vai dominar a sua mente são as dificuldades da vida, porque a vida é cheia de dificuldades. A gente só tem um jeito de sair das dificuldades da vida, sabe o que é? É começar a nos dar por projetos que sejam maior do que nós mesmos, maior do que a nossa capacidade, maior do que os nossos recursos. Eu não tenho como fazer, mas eu sei de uma coisa: o Deus que me sustenta vai me dar esses recursos. Eu não tenho ninguém comigo, mas se Deus for comigo, eu e ele somos maioria. Aleluia. Por isso é que quando Gideão foi para a batalha e ele chamou lá uma multidão, Deus disse, muita gente, manda a metade embora. Como é que eu faço? Diga assim, grite bem alto: os covardes, os hesitantes e os medrosos podem voltar para casa. Aí uma grande multidão foi embora. Gideão disse, agora, Senhor Deus, disse, ainda tem muita gente. Como é que eu faço? Faço o seguinte, você vai na beira do rio, na beira de uma água, manda eles beberem água. O que levar a mão, a boca, você põe de um lado. E o que, quando for beber água no rio, meter a cara dentro do rio, você põe para o outro lado. Gideão ficou olhando. Quando eles iam beber água, uns colocavam a mão assim na boca, ele colocava do lado. Quando iam beber água, os outros metiam a boca dentro da água, igual como um cachorro bebe água, ele colocava do lado. Deus disse, aqueles que meteram a cara dentro da água, igual como um cachorro bebe da água, manda para casa. E aqueles que levaram a mão à boca, chama esses para a batalha. Quando Gideão foi contar, os que tinham colocado a mão à boca com água
Eram 300 homens. 300. 3 centenas. Como que nós vamos guerrear com 300 homens, um exército que tem mais de 30 mil? Como? Gideão, é porque eu quero te mostrar que a excelência do poder não é teu, a excelência do poder é meu. Essa excelência é minha, eu vou fazer o milagre acontecer e você vai ter vitória. Deixa eu dizer para você, nós não sabemos porque esse negócio de meter a mão da boca e o que levou a mão à água, o que meteu a cara no rio, o que levou a mão à boca. Por quê? A Bíblia não diz. Talvez, como eles iam para a batalha, o que mete a mão assim tem mais atenção. E o que enfia a cara no rio vai com muita gula, vai com muita sede à água. E talvez esse esteja despreparado. Talvez. A Bíblia não diz que tenha sido esse motivo. Talvez tenha sido esse o motivo. Não estava preparado para a batalha. O importante é que foram só 300 homens e com eles Deus deu a vitória. Então é isso que eu quero dizer para você hoje à noite. Não desista dos seus sonhos, porque os seus sonhos podem ser maior do que você estava pensando. O Deus da Bíblia é maior do que os seus planos. O sonho de Deus pode acontecer na sua vida, se você depender dele. Terceiro, não afogue os seus sonhos nas águas do triunfalismo. Não tenha medo de ser realista, honesto com as suas circunstâncias. Uma coisa é eu ter confiança em Deus, outra coisa é eu ser irresponsável. Uma coisa é eu ter confiança em Deus, outra coisa é ser irresponsável na minha confiança com Deus. Veja que nos versículos 13 e no versículo 14, o Neemias está fazendo uma inspeção, ele está averiguando a cidade de Jerusalém, foi investigar o que acontecia na cidade, como estavam as circunstâncias, e viu com os próprios olhos a catástrofe. Foi honesto e profundamente correto na sua avaliação. Veja os versículos 13 e o versículo 14. De noite saí pela porta do vale na direção do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Foi que ele viu que a cidade e a situação, versículo de número 17, era terrível. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Queridos, uma das coisas lindas que nós aprendemos desse Neemias, sabe o que é? É que em nome da fé e da ação de Deus, ele não tem medo de dizer e de abrir o jogo. Está ruim a situação. Ele não tem medo de abrir o jogo e de dizer: estou atravessando um período, nós como cidade, como povo, como cultura, estamos arrasados e falidos. Você sabe por que a maioria de nós não consegue ter planos e sonhos? Nós temos medo de encarar a nossa própria realidade, nós temos medo de sermos honestos com nós mesmos, nós temos medo de dizer aquilo que está passando conosco, e resultado, nós vamos jogando para debaixo do tapete a realidade da nossa família. Se eu tivesse que fazer uma inspeção na minha família hoje, se eu tivesse que fazer uma inspeção na minha casa hoje, se eu tivesse que fazer uma inspeção no meu coração hoje, o que eu diria do meu coração? A maioria de nós não quer, a maioria de nós não aceita fazer esta inspeção e esta análise. Resultado, nós vamos mentindo para nós mesmos. Não, está tudo bem. Aí o homem que está falido, a empresa dele está falindo, está indo para o buraco, mas ele fica dizendo assim: não,
nós estamos só com um probleminha de caixa, mas Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória. Não é essa a realidade contábil. Vamos ser honestos. A pessoa está atravessando um problema de doença, está passando um problema interior de alma. Não, eu estou só passando por uma fase. Um desses dias nós tivemos um caso patético de uma pessoa que nós estávamos ajudando. A pessoa envolvida com álcool, com a vida destruída, com o lar destruído. E eu conversando com a pessoa, e a pessoa dizia assim para mim: não, pastor, esse problema aqui é perfeitamente administrável. O problema é que eu estou só passando por essa fase, mas eu sei administrar. E eu dizendo para ele: você não sabe, você não consegue administrar. Veja o que está acontecendo. A sua mulher está destruída, os seus filhos estão destruídos, a casa está sendo destruída, e você está mentindo para você mesmo. Não adianta. E é isso que eu vejo na história de Neemias. Ele foi ver a cidade de Jerusalém, olhou, andou. Quando ele chegou para dar o relatório, ele disse: olha, deixa eu ser honesto com vocês, a situação é terrível, nós estamos passando por uma hora horrível, nós estamos passando por um momento dificílimo, e nós precisamos estar conscientes dessa realidade, porque se não tivermos, nunca vamos conseguir reerguer. Se você está passando por uma fase, um problema, uma dificuldade terrível na sua vida, é melhor ser honesto e dizer: Deus, eu estou falindo, eu estou destruindo a minha casa, a minha vida, me ajuda, do que simplesmente você ficar enganando a você mesmo. Não, é uma fase, é porque eu ando assim meio distraído, é porque na minha cabeça eu ando assim meio cansado. Não é nada disso, é que você está passando por uma fase, você precisa de ajuda. Clama a Deus e diz: Deus, me ajuda, porque Deus socorre o que está contrito e o quebrantado de coração, e o que é honesto consigo mesmo. Não perca seus sonhos, colocando toda a sua esperança na sua própria capacidade. Veja no versículo de número 18, que o Neemias diz: olha, nós vamos fazer a obra, mas quem vai dar vitória para nós é Deus. Versículo de número 18: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Versículo de número 20: eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Tem duas dimensões que elas são melindrosíssimas. É um fio da navalha. Uma dimensão desse fio da navalha sou eu tenho que fazer. E outra dimensão do fio da navalha é Deus fazendo. Por que é um fio da navalha? Porque é muito fácil você descambar para um lado ou para o outro. Eu faço, deixa comigo. Ou ir para o outro lado. Não, Deus vai fazer, pode descansar, vamos tomar um chopinho que quando a gente voltar está tudo pronto. E não é assim a vida. E essa é a atitude de muitos crentes. Não com chopinho, mas com outras coisas da vida. Não, deixa quieto, Deus faz. Deus não faz. Existe um fio da navalha, que é o fio da navalha que muitas vezes os religiosos estão em desvantagem com os que não são religiosos. É que no esperar em Deus, nós nos tornamos relapsos. No esperar em Deus, nós nos tornamos displicentes. Deus faz, Deus opera. E que nós levamos desvantagem do outro lado também. Porque muitas vezes nós que somos cristãos, quando vamos fazer no braço nós nos sentimos culpados porque estamos jogando Deus fora, que a gente está fazendo na nossa própria força. Então é um fio da navalha horrível, porque ou a gente se sente culpado ou a gente se sente displicente. Então é essa linha em que a excelência do que eu faço depende tudo de mim e depende tudo de Deus. Trabalhe como se Deus não fosse lhe ajudar. Espere em Deus como se o seu trabalho fosse inútil. Essa dimensão.
Trabalhe pelo seu casamento como se Deus estivesse longe. Trabalhe pela sua vida conjugal como se tudo dependesse só de você. Espere em Deus como se todo o seu esforço fosse inútil. Essas duas dimensões têm que estar juntas, têm que estar conjugadas. Nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós. Trabalhe pelo seu filho como se tudo dependesse de você, para que ele seja bem-sucedido, para que ele seja equilibrado. E espere em Deus pela sua família como se todo o seu esforço fosse inútil. Trabalhe para resgatar e salvar o seu casamento como se tudo dependesse de você. Dê tudo que você tem para que o seu casamento não vá para a bancarrota. Mas espere em Deus, sabendo que todo o seu esforço seria inútil se Deus não ajudar. Por isso é que o Salmo 127, versículos 1, 2 e 3 diz: se não for o Senhor o construtor da cidade, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Agora, o que nós devemos fazer para não perdermos os nossos sonhos? Deixa eu dar alguns conselhos muito práticos para você. Primeiro, lembre-se que Deus abençoa tanto o planejamento como ou quanto Ele abençoa o improviso. Deus abençoa da mesma maneira que Ele abençoa o improviso, Ele abençoa o planejamento. Por que eu digo isso? Porque no versículo de número 11, se você prestar atenção, o Neemias chegou a Jerusalém e ele ficou lá em Jerusalém quantos dias? 3 dias. 3 dias. Nesses 3 dias que ele está em Jerusalém, o que ele faz? O texto não diz, mas o texto diz assim: saí de noite com alguns dos meus amigos. 3 dias ele passou ali em Jerusalém planejando o que fazer. Quando ele foi, ele já sabia o que fazer, para onde ir, qual rumo tomar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos um país do jeitinho. Brasileiro gosta de um jeitinho. E o pior do jeitinho é quando a gente quer que Deus abençoe o nosso jeitinho. Você sai de casa para ir uma viagem num feriadão longo, Carnaval, Semana da Páscoa, Sexta-feira da Paixão, feriadão longo. Sai de casa quando está na marginal, pegando já a rodovia, a esposa diz assim: trouxe os documentos do carro? Aí você diz assim: esqueci. E quando você vê, o trânsito está parado, não tem mais como você voltar para casa. Você diz: como é que a gente volta para casa? Para ir pegar esse documento. Aí a esposa diz assim para o marido: vamos orar para não ter nenhuma blitz, nenhuma cancela daqui até onde a gente chegar lá. Você sabe o que você está fazendo? Pedindo que Deus abençoe e que dê um jeitinho. Não é assim que a gente faz? Ah, Senhor, quando eu comecei, muitos anos atrás, no ministério, eu venho de uma herança pentecostal. Naquela época os pentecostais eram proibidos de fazer esboço de mensagem. Eu estou com o meu aqui, ó, esboço, o que eu quero falar. Passei hoje à tarde planejando, escrevi, estudei. Naquela época era proibido fazer isso. Pastor abençoado, ungido de Deus, era o que pregava no improviso, abria a Bíblia e Deus dá. Aí eu fiquei pensando uma vez, e aí os jovens pastores da minha geração que já queriam escrever o esboço, tinham que esconder nas páginas da Bíblia. O que a gente fazia? A gente recortava uma página do esboço,
e aí escondia dentro da Bíblia e colocava um elástico. Então, quando a gente abria a Bíblia no púlpito, os velhões que estavam atrás achavam que era a Bíblia, só que era o esboço, para poder dar a entender que era tudo de improviso. Olha que marmota. Um negócio desse é uma marmota, não é verdade? Todo esse esquema. Por quê? Porque se acreditava o seguinte, que pastor que estudava estava colocando a confiança no estudo e não na dependência do Espírito Santo que dá a mensagem na hora. Abre a tua boca e eu te encherei. Eles pegavam esse versículo. Aí, um dia eu fiquei pensando, mas espera um instantinho. Quando eu estou estudando e orando, eu não posso pedir que Deus me abençoe lá, naquela hora lá? Se Deus pode me abençoar lá, do mesmo jeito que Ele me abençoa aqui, não é muito mais prático Ele me abençoar lá e eu já vi preparado com a bênção lá, para não ter que ficar no sufoco? Senhor, me dá uma bênção, me dá uma bênção, me dá uma bênção. Igual a história daquele pastor que toda a vida que ele chegava no púlpito da igreja, ele se ajoelhava, passava 20 minutos de joelhos. E ele tinha uma filhinha assim de 9 para 10 anos, e a meninazinha, filha dele, do pastor, ficou intrigada com aquilo. Um dia viu o pai de joelhos e disse: mamãe, o que o papai faz tanto de joelho quando ele chega na igreja e fica 20 minutos de joelho? Aí a mãe disse assim: meu filho, seu pai está pedindo para Deus dar a mensagem para ele pregar à noite. Ela disse: por que Deus nunca deu, mamãe? Você sabe, às vezes a gente faz isso em todas as áreas da nossa vida. Vai no supetão, e aí na hora do sufoco, Deus, me tira do sufoco, me tira do sufoco, me tira do sufoco. É igual o estudante que não estudou, vai para o vestibular: Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Como que Deus vai te ajudar a passar no vestibular? Você está pedindo Deus para abençoar o jeitinho. Não era muito melhor você ter estudado muito e ter vindo preparado e a sua oração ter dito, em vez de ser Deus me ajuda a passar no vestibular, a sua oração ser assim: Senhor, me dá paz, calma, para eu poder fazer essa prova com os conhecimentos e passar? Porque aí você não está pedindo Deus para dar um jeitinho de colocar você na frente do outro que estudou, que é uma desonestidade, né? O outro estudou, nem crente é, mas estudou, e você que é crente chega lá: Senhor, eu preciso passar, Senhor, esse ímpio não merece passar. Aí Deus vai dizer assim: meu filho, realmente, pela cor dos seus olhos e porque você cantou bem com o pastor Eliel lá na quinta-feira, você vai passar no vestibular. Que Deus seria esse? Senhor, eu preciso ser promovido nesse trabalho. Aí o chefe lá do departamento de pessoal lhe chama e diz: amigo, tem uma promoção aqui, mas veja bem, nos últimos 6 meses você foi o que mais se atrasou. Olha aqui, mais atrasado. Amigo, eu queria passar você. Aí você: pastor, teve uma promoção lá e o ímpio botou foi outro na minha frente. Não, o ímpio não colocou outro na sua frente, não. Você que quis fazer Deus parceiro numa mutreta de promoção que você nem merecia. E Deus não faz acepção, porque Deus odeia uma balança enganosa. Igual a mulher: pastor, lá no meu lar, minha família, uma situação, etc, etc. Mas vai passar uma semana com essa mulher para você ver. Vai passar uma semana dentro de casa com ela para você ver. Como é que você quer que Deus resolva o problema do seu casamento, do seu lar? Com a atitude que você tem, com ressentimento, com chatice, como? Então, amém. Vamos em frente. Lembre-se que nós devemos conferir nossas intuições na comunidade da fé. Veja no versículo de número 16, que eu acho muito lindo o texto. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos magistrados, nem aos nobres, nem aos mais que faziam a obra.
Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos. Versículo de número 18. Então eles disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Você sabe o que eu acho lindo aqui desse Neemias? É que ele não é um solitário. Ele não está desplugado da comunidade da fé. Ele podia ter a seguinte ideia: eu não vou conversar com esses sacerdotes, com esses magistrados, porque eles estavam aqui há tantos anos, não viram essa desgraça, nada fizeram, são os inúteis. Eu vou fazer o seguinte: eu vou reunir o meu próprio povo e vou deixar esse povo para lá. Não, ele foi lá, animou o povo que estava lá, chamou as pessoas, ele valorizou a comunidade da fé. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque às vezes nós queremos fazer as coisas, mas nós queremos ser solitários. Para isso que existe igreja. A igreja não é uma instituição que visa lucro, grandeza, coisa nenhuma. Sabe o que a igreja visa? A igreja visa fortalecer laços entre as pessoas, para que você tenha uma comunidade referencial da sua fé, para você não ser o dono da sua própria consciência. Então, para que nós estamos aqui hoje? Para você conferir o que você quer fazer com as outras pessoas. Todos dizerem assim: vamos, haver unanimidade no nosso coração. Igreja não é um balcão de serviços, nem uma organização religiosa. Igreja é uma comunidade de pessoas que aspiram, que sonham, que respiram, e um ajuda o outro a ter os mesmos sonhos. E é isso que Neemias faz. Ele vai na comunidade da fé e vive essa realidade. E o que é mais lindo, que eu quero dizer para você agora, que ser honesto com a realidade não mata os sonhos. Ser honesto com a nossa realidade não mata os nossos sonhos, apenas os torna possíveis. Não tenha medo de ser realista com a sua realidade, com a sua circunstância. Não doure a pílula. Não doure a pílula. Quando Neemias, no versículo de número 17, fala para a comunidade da fé, ele é de uma honestidade brutal. Ele diz: nós estamos em miséria, a cidade está assolada, as portas estão queimadas, venham ver, vamos reedificar os muros, nós vamos deixar de ser uma vergonha, porque o que nós estamos vivendo é uma vergonha. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos cultos evangélicos hoje doura a pílula, mente para as pessoas. Mente para as pessoas. E as pessoas estão indo para as igrejas evangélicas hoje com a seguinte intuição: não é racional, isso é intuitivamente. Me engana que eu gosto, me engana que eu preciso de ser enganado. A grande realidade é a seguinte: as pessoas não vão ficar ricas. Nós vivemos num país em que você não vai ficar rico. Essa é a grande realidade. A grande realidade do nosso país não é essa de mega encontro de empresários para saldar dívidas. Isso não vai acontecer. É uma mentira, estão mentindo para as pessoas, e as pessoas estão em busca desta ilusão. E o que eu acho que aí você vai conversar com esses pastores dessas igrejas evangélicas, sabe o que é que eles dizem? Não, se a gente falar a realidade para o povo desestimula. Se a gente disser para as pessoas a realidade que eles estão vivendo, eles vão perder os sonhos. Contrário. Você só sonha e tem força para lutar se você tiver pé no chão. Ninguém consegue construir, armar nada em cima de nuvens. Tem que ter pé no chão. Por isso é que quando Jesus chamou os seus discípulos, Jesus não teve o menor receio de dizer para eles e para os discípulos exatamente o que ia acontecer. Jesus disse: olha, o servo não é maior do que o seu senhor. E se vocês são meus servos e eu estou passando pelo que estou passando, vocês vão passar por coisas iguais.
Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, vocês vão ser odiados, vão ser levados a tribunais. Sabe o que vai acontecer com vocês? No mundo vocês vão ter muitas aflições, vocês vão ser arrastados para tribunais, vão ser mortos. Jesus chamou os discípulos e disse: é esta a realidade. Eu não estou chamando vocês para um piquenique, nem para um passeio, nem para uma festa. Eu estou chamando vocês para uma realidade brutal. Por quê? Porque se odiaram a mim, vão odiar a vocês também. Vocês não têm parte com esse mundo, vocês são de outro reino. E vocês acham que os discípulos saíram de lá, um olhando para o outro e dizendo assim: caramba, olha aí o que Jesus faz, mata a nossa sonha. Não, eles saíram de lá dizendo: vamos lá, pois se é assim nós vamos lutar, se é assim vamos arregaçar as mangas, se é assim vamos triunfar no meio dessa realidade. E é isso que eu quero dizer para você, amigo, é isso que eu quero dizer para você, mulher. Você não vai comprar uma casa em Mônaco e nem você vai andar de transatlântico na semana que vem, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está chamando você para dentro da realidade que você está vivendo, você ser mais do que vencedor, ser triunfante, nem que seja dentro de uma caverna, nem que seja dentro de um calabouço, nem que seja no meio de uma circunstância terrível, você pode ser triunfante. E é isso que Deus está chamando homens e mulheres que não tenham suas vidas por preciosas e que estejam dispostos a serem triunfantes com Cristo em qualquer circunstância em que estejam vivendo. Você quer sonhos na sua vida? Por último, confira os indicadores para saber se aquele projeto vai dar certo ou não. Quais são os indicadores de um projeto para a gente saber se ele vai dar certo ou não? Como é que eu sei que o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, para aquilo que eu estou fazendo, vai dar certo ou não? Primeiro, a motivação é nobre. Veja no versículo de número 17. Por que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo porque nós não queremos ser uma vergonha, um opróbrio. Segundo, quem se levantou contra esse projeto? Quem é que está contra esse projeto? Você já prestou atenção que quando a gente quer fazer uma coisa, a gente procura conselhos de pessoas que a gente sabe que vão ser a favor daquilo que a gente quer fazer? Quem que está a favor do que eu quero fazer? Quem? Sambalate e Tobias são contra. Graças a Deus, esse projeto vai dar certo. Esse projeto vai dar certo. Com esse tipo de oposição, eu já sei, ruim é se contra esse projeto estivesse Jesus, o apóstolo Paulo, o meu pai, que é um homem nobre, pastor da minha igreja. Aí não. Opa, luzes se acendem. Quem que foi contra o projeto? O sujeito mais mesquinho, pessoa mais baixa, pessoa mais vulgar. Então tá bom, graças a Deus. Então o último indicador é: Deus está a favor. Porque se Deus estiver a favor, não importa quem é contra. Veja que no versículo de número 20, ele diz: o Deus dos céus vai nos dar bom êxito. E se Deus está a favor desse negócio, se Deus vai comigo, eu não preciso me preocupar quem possa se levantar contra isso. Então deixa eu lhe dizer, amigo, não tenha medo dos opositores. Mulher, não tenha medo de quem fala palavras de maldição. Se Deus é a favor, contra a tua casa não existe encantamento e nem maldição. Se Deus é a favor, não se preocupe, contra a sua casa não haverá. Não tem contra. Crente não tem medo de mal olhado, irmãos, nem de praga. Crente não tem medo de praga. Você não tem medo de maldição, você não tem medo de despacho de macumba, você não tem medo de sentença de feiticeiro. Ninguém precisa ter medo. Não, mas o feiticeiro disse isso assim, assim. Ah, eu soube que fulano de tal foi não sei aonde e a macumbeira disse isso assim, assim, assim. Não precisa ter medo. Porque se Deus disser o oposto, quem pode dizer? Se Deus disser não, eu vou abençoar o Ricardo, quem pode desfazer essa sentença de Deus? Você acha que um feiticeiro tem o poder de desfazer uma sentença de Deus? Acha?
Você acha que existe algum despacho de macumba que desfaça uma declaração de Deus? Por isso que a Bíblia Sagrada diz que nele nós temos o sim e o amém. Quando Deus fala, ninguém consegue desfazer o que Ele fala. Então nós não temos medo. E o Neemias disse: nós vamos reconstruir essa cidade. Não, mas o Sambalate e o Tobias são contra. Sambalate e Tobias são contra? Amigo, Deus é a favor. Quem é Sambalate? Quem é Tobias? Vai te catar. Vai te catar. Deus é a favor. Se Deus está comigo. Não, mas o fulano ali está respirando ódio contra ti. Mas Deus não está. E o que importa é que Deus esteja do meu lado. Pai bendito, mais uma vez agradecemos de todo o coração o grande amor que nos é revelado e o desafio da fé, de levantarmos, seguirmos em frente, de renovarmos as nossas forças. É isso que eu rogo a Ti, que pelo Teu Santo Espírito, cada ouvinte possa sim ser fortalecido por Ti, animado pelo Teu Santo Espírito, ser curado nas suas feridas, ter suas forças renovadas e seguir em frente, através do amor de Jesus. Amém.